Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui. Boa noite, doutor Lucas. Boa noite, Carolina. É um enorme prazer que eu recebo vocês aqui no canal, né? Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, né? Que é fungos extremófilos. Eu estava aqui nos bastidores dizendo que eu estou muito empolgada para assistir. Eu queria dizer para vocês que esse canal é feito todinho para vocês, tá? Com conhecimentos científicos em microbiologia. Então, nossos convidados vêm aqui gratuitamente e compartilham com a gente o conhecimento, a experiência e faz isso para vocês. Então, envie perguntas. Quem quiser dizer de onde está assistindo, pode encaminhar no chat para a gente. E a gente já vai para o assunto, né? Lembrando que meu nome é Janaína, para quem não me conhece, né? E hoje o Marcos não pôde estar aqui conosco, e a gente tem aqui a Carolina substituindo, que trabalha com fungos também. Ela vai falar um pouquinho dela para a gente, e o doutor Lucas vai fazer a palestra depois. Carolina, pode iniciar. Boa noite a todos que estão assistindo. Me chamo Carolina, sou farmacêutica, trabalho na área de fungos, na coleção de fungos também de saúde, e estou como curadora da coleção atualmente. E muito obrigada pelo convite de mediar essa palestra tão importante. E eu passo a palavra para o Lucas Machado Moreira, que é farmacêutico pela UFJF e doutor pelo Programa de Medicina Tropical do IOC Fiocruz. Doutor Lucas, o canal é todo seu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui com uma responsabilidade muito grande nas mãos, né, de falar sobre um tema tão distante da nossa realidade, mas a gente vai entender ao longo dessa discussão que ele está mais perto do que parece, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a ideia do que é estudar os extremófilos, especificamente os fungos. Minha caminhada em direção ao estudo desses micro-organismos iniciou recentemente com a oportunidade de compor o projeto FioAntar, que é o projeto da Fiocruz na Antártica, que visa, né, estudar de uma forma geral, na verdade, ela visa estudar o risco, né, monitorar, fazer uma vigilância dos micro-organismos presentes na Antártica, estudando sua biodiversidade. Dentro desses desafios, surge ali a ideia de também explorar os potenciais biotecnológicos. Então, assim, eu vou dar uma pincelada geral sobre o que a gente tem hoje no Brasil e no mundo sobre o conhecimento dos extremófilos que habitam, vivem e prosperam no ambiente antártico. Tá? Então, quando a gente fala de extremófilos, nós estamos falando de diversos micro-organismos, né, que vivem em condições, como o próprio nome diz, extremo. E esse termo foi descrito mais ou menos lá em 1974, para dar essa ideia de que esses micro-organismos, esses indivíduos, conseguem não só sobreviver, mas sim prosperar. Então, são micro-organismos que vivem e vivem com qualidade nestes ambientes. Então, de uma forma geral, tentando simplificar a ideia do conceito de extremófilo, nós vamos falar de diferentes micro-organismos que vivem em condições físico-químicas diversas, consideradas extremas. O que são essas condições extremas? São condições longe do que a gente chama de condição fisiológica basal, a condição que o nosso corpo vive, aquela condição ali de pH 7,2, temperatura em torno de 20 até 40 graus. Então, a gente tem algumas condições básicas para a vida se estabelecer. E até a década de 70, a gente não sabia, né, o real limite da vida. Então, a gente começa a explorar, né, os pesquisadores começam a explorar esses micro-organismos, né, esses indivíduos que vivem em locais extremos, começaram a identificar uma grande gama de indivíduos extremófilos. Tanto que hoje nós conhecemos indivíduos extremófilos pertencentes aos 3 domínios, né, o domínio bactéria, o domínio arqueia
e ao domínio Eucária, sendo que a grande maioria já identificado e classificado são indivíduos procariontes, pertencentes aí ao domínio bactéria e arqueia. Quando a gente fala dessas várias condições físico-químicas, nós estamos falando sobre várias condições ambientais relacionados a pontos como temperatura do ambiente, pressão em que esses micro-organismos estão, atividade de água, né? Simplificando, seria aí a concentração de água disponível no meio, né? Principalmente na sua forma líquida. O pH do meio, concentrações salinas e iônicas, e até mesmo radiação. Nós vamos ver hoje que micro-organismos conseguem sobreviver a altas taxas de radiação, né, em diferentes radiações. Além de presenças de metais pesados, compostos como metano, existem infinitas condições extremas, as quais nós entendemos que os micro-organismos são capazes de sobreviver. E tudo começou muito antes da gente conhecer o termo extremófilo. E conheceu com um pesquisador que todo mundo já ouviu falar. O nome dele é Thomas Brook. Né? Thomas Brook estudou as fontes termais no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Ele ficou curioso em entender por que aquela região de alta temperatura, os geysers, né, tinham colorações tão diferentes. O que fazia aquilo? E ele não acreditava que existia vida ali, ou pelo menos questionava. Ele foi avaliar. Dentre a análise desse tipo de material, ele observou alguns micro-organismos, e um muito conhecido, uma bactéria, um bacilo gram-negativo, que não esporula, que é termos aquáticos. Né? Essa bactéria tem a capacidade de sobreviver, de viver em temperaturas elevadas, sendo aí a sua temperatura ideal de crescimento por volta de 75 graus Celsius, uma temperatura bem elevada. E a partir do conhecimento dessa bactéria, chamada então de termófila, né, foi desenvolvido inúmeros estudos para entender como as proteínas dentro dessa célula super simples de um indivíduo procarionte conseguem se manter, né, com uma estrutura viável nessas altas temperaturas. E dentre essas inúmeras proteínas estudadas, a gente descobriu, os pesquisadores descobriram lá em 76, uma proteína que mudou a história da pesquisa, né? O que possibilitou otimizar os estudos moleculares, né? Que é aí uma polimerase, uma enzima chamada de taquidNA polimerase, uma menção ao micro-organismos termos aquáticos, né? Da onde essa proteína, que tem uma atividade biológica, foi isolada, caracterizada e hoje é um produto que nós utilizamos nos laboratórios de forma rotineira. Então, provavelmente, muitos aqui fazem várias técnicas ou alguma técnica baseada na reação em cadeia da polimerase, na amplificação de fragmentos de DNA. Então, a gente observa que o estudo de indivíduos extremófilos podem apresentar diferentes potenciais. E essa foi, na verdade, uma primeira condição, uma condição de temperatura elevada, que deu aí o conhecimento dos indivíduos que nós chamamos de termófilos, que tem termo, calor, temperaturas altas, e filos, afinidade. Então, nós vamos observar que diversos outros micro-organismos, e aí, né, termos aquáticos, termos termófilos, são bactérias, e temos também arqueias, que sobrevivem nessas condições. Será, então, que nós temos indivíduos no extremo de temperatura, onde temos altas taxas de temperatura, também vamos observar no extremo oposto? Sim, os indivíduos chamados de psicrófilos. Hoje, uma adaptação dessa terminologia, estenopsicrófilo, que seriam ali indivíduos que vivem restritamente em condições frias, né? Eles têm uma afinidade de sobreviver em temperaturas abaixo de 10 graus, abaixo de 7 a 10 graus, pelo menos, já são considerados aí indivíduos psicrófilos ou estenopsicrófilos.
né? Então, as bactérias, como pseudomonas, planococos, são indivíduos importantíssimos que sobrevivem nesses ambientes gelados. Então, o planococos é um exemplo de micro-organismo que consegue sobreviver, consegue viver, na verdade, a temperatura de menos 20 graus negativos. E, em geral, né, essas temperaturas nós usamos em laboratório para conservar o micro-organismo, para guardar. Esse micro-organismo não, ele tem atividade, ele se multiplica, o metabolismo está ativo, ele vive nesses ambientes. Então, de uma forma geral, a gente pode classificar esses micro-organismos de diferentes formas com base na temperatura. Tá? Então, a gente tem uma classificação intermediária, em que a gente vai chamar de psicotrófilos, que são aqueles micro-organismos que a temperatura ideal está entre 20 e 40, que seriam os micro-organismos mesófilos normais que a gente vê no nosso dia a dia. Mas eles conseguem crescer numa temperatura mais refrigerada. Quer ver um exemplo? Os bacilos que crescem no leite que você armazenou dentro da sua geladeira. São exemplos de micro-organismos psicotróficos. No extremo oposto, né, dentre os termófilos, nós vamos encontrar principalmente bactérias, principalmente procariotos do domínio bactéria, enquanto indivíduos extremamente adaptados ao calor, chamado de hipertermófilos, são principalmente do domínio Archaea. E vem uma pergunta, né? Então, como assim, Lucas? Que temperatura é essa? A gente tem, Pyrolobos fumari ou Pyrococcus furiosos, que são arqueias que vivem a 100 graus, 106 graus. Né? Então, a gente tem ainda uma outra arqueia, Methanopyrus, vive a 122 graus, temperaturas muito elevadas. E sempre vai vir na nossa cabeça a pergunta, como? Né? Qual é a adaptação? O que possibilitou? E a gente vê adaptações de proteína de choque térmico, que garantem a estrutura da membrana, alteração dos fosfolipídios que compõem a membrana fosfolipídica, a bicamada fosfolipídica. Em vez de ter um grupamento éster, ele vai ter um grupamento éter, capacidade de formar biofilme, e a gente vê inúmeras adaptações. Tá? Então, esses micro-organismos, aqui descritos como termófilos, psicrófilos, hipertermófilos, eles vivem em condições extremas. E a gente está falando de uma. Mas esses micro-organismos extremófilos, eles são capazes de viver só em uma condição? Não. Existem micro-organismos que são pluri-extremófilos. Eles vivem em diferentes condições. Exemplo da Archaea methanopyrus, que além de ser uma hipertermófila, aguenta altas pressões atmosféricas, porque ela vive no fundo do oceano, em regiões de fontes hidrotermais, como as fumarolas no fundo do Oceano Pacífico. Né? Então, a gente vai ver que essa arqueia, ela sobrevive aí a 200 atmosferas de pressão. Então, a gente chama esses micro-organismos de barófilos ou piezófilos. São micro-organismos que vão suportar essa pressão extrema. Com relação à atividade de água, ou à escassez de água no ambiente, nós temos os xerófilos, micro-organismos que têm atividade biológica em baixas concentrações de água. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma levedura, tricosporonoides, né? Então, o nome é um trava-língua aí. Então, essa levedura, ela consegue sobreviver em ambientes desérticos, como o deserto do Atacama, por exemplo. Bom, outra condição são os ambientes que variam muito em pH. Por exemplo, vulcões da Indonésia têm a capacidade de liberar um vapor de um trióxido de enxofre, um gás. Esse gás, em contato com a água, forma ácido sulfúrico, jogando o pH dessa água para níveis inferiores a 1. Então, bactérias acidófilas ou leveduras acidófilas, como a Rhodotórula, conseguem viver de forma eficiente nesses ambientes extremamente ácidos. E no lado oposto, chamado aí de micro-organismos alcalifílicos ou alcalofílicos, alcalófilos, são aqueles micro-organismos que sobrevivem em pH extremamente básico, extremamente alcalino.
Diversas bactérias conhecidas do gênero Micrococcus, bacilos, têm essa capacidade. E aí a gente tem um exemplo de um lago na Índia que foi formado pelo choque de um asteroide na Terra. Então, esse lago acumulou água por milhares de anos, intensa atividade de matéria orgânica e cianobactérias que morreram produzindo uma grande quantidade de metano que elevou o pH. Né? A mudança das algas levou aí à presença de microalgas produtoras de caroteno, dando uma coloração diferente para essa água, que é conhecido como lago de soda, dado a sua alta basicidade, pH altamente ácido, básico, em torno de 10. Então, cria-se um ambiente. E aí você vai me perguntar como esses micro-organismos sobrevivem em meio a essas condições extremas, dado que indivíduos que vivem em uma condição fisiológica são neutrofílicos. Em geral, sobrevivem em um pH em torno de 7, pH que a gente considera neutro. Essas adaptações e muitas outras mostram a plasticidade dos genomas. E não para por aí, porque nós temos também indivíduos halófilos e hiperhalófilos, que são aqueles micro-organismos, né, como uma bactéria muito importante, Streptomyces, que produz várias substâncias de interesse médico, né, de interesse na área da saúde, antifúngicos, antibacterianos. Essa bactéria, por exemplo, sobrevive em concentrações salinas muito altas. Né? Então, a gente tem um salar na Bolívia, a gente tem lagos de sal no Egito. Então, são ambientes extremos, de extrema salinidade, que trazem essa dificuldade ou esse desafio para esses micro-organismos. Então, a gente tem, né, na nossa rotina, até micro-organismos conhecidos que são halotolerantes. Bactérias, fungos, arqueias, que suportam uma concentração salina maior, como o Staphylococcus aureus, uma bactéria gram-positiva que muita gente conhece, que todo mundo conhece, né? Mas também a gente tem ali os halófilos extremos, né, que se adaptaram a viver nessas condições tão insalubres. Bom, chegamos no mais surpreendente, os radiófilos, micro-organismos que recebem intensa irradiação de radiação gama, radiação ultravioleta, raio-x, e conseguem sobreviver. Para vocês terem uma ideia do quão incrível esses micro-organismos são, a gente pode falar que a radiação utilizada para tratar um tumor sólido no tratamento, ela utiliza uma escala de 4 Gray. Enquanto uma pessoa que se expõe a 1000 Gray vai ao óbito. E nós temos bactérias do gênero Deinococcus que sobrevivem a 10.000 Gray, a 15.000 Gray. Então, o quão essas bactérias se adaptaram? Como essa radiação não causa dano ao DNA? Qual é a adaptação metabólica que protege? Por que a gente não pode explorar essa ideia e criar um medicamento que ajuda a proteger um paciente que está numa radioterapia, numa quimioterapia, evitando outros efeitos adversos durante esse tratamento? Então, os micro-organismos extremófilos, eles vêm mostrando para a gente diversas possibilidades. A nossa pergunta agora é como explorar essas possibilidades. Então, isso traz a gente para um ponto que diz: por que eu vou estudar os micro-organismos extremófilos? Então, em geral, os primeiros estudos estavam mais preocupados em entender a origem da vida, principalmente quando a gente fala sobre indivíduos hipertermófilos, que viveram em condições extremas no nosso planeta durante o processo de formação das condições que hoje nós temos como ideais para a vida. Outros pesquisadores se dedicam a estudar os extremófilos para compreender a vida fora do planeta. Então, a gente está falando de pesquisadores que se dedicam a entender a astrobiologia, uma área em crescente expansão, e vários pesquisadores usam dos extremófilos para entender como é possível sobreviver em condições adversas e também para viabilizar possibilidades de transformar outros ambientes. Mas hoje, o que eu me dedico a estudar
são as aplicações biotecnológicas desses indivíduos, né? E é o que mais motiva ou que mais gera financiamento para os estudos. Então, hoje, a linha de pesquisa de extremófilos em todo o mundo, se a gente for avaliar financeiramente, ela é muito viável, dado o alto índice de financiamento. Mas ela tem diversas dificuldades por detrás das condições para a execução desses estudos. Então, a gente fala que o advento dos estudos biotecnológicos dos extremófilos vem dos estudos das polimerases, né? Daquelas DNAs polimerases. Desde a TAC DNA polimerase, que todo mundo conhece e utiliza rotineiramente, e outras polimerases que foram isoladas de arqueias, como pirococcus furiosos, ou uma DNA polimerase, a VENT, que foi identificada, isolada de termococcus, que tem uma capacidade 1000 vezes maior de fazer o processo de replicação corretamente quando comparado à TAC. E esse é um mercado que gira, em média, anualmente, uma faixa de 2 bilhões de dólares. Né? Então, um mercado em expansão, porque hoje, basicamente, a maior parte das técnicas que nós utilizamos nos laboratórios exploram aí o uso de ensaios moleculares. Fora diversas outras aplicações, com destaque aqui para um crescente dos estudos que se dedicam a gerar biocombustíveis. Então, usam tecnologia baseada em extremófilos para produzir biohidrogênio, para produzir biobutanol e para produzir bioetanol. Então, a gente tem aí a Agenda 2030, o compromisso de sustentabilidade estabelecido pela ONU, tudo isso está relacionado à microbiologia, né? Então, quando a gente fala de produção de etanol, a gente vai continuar usando uma fonte de alimento, que é a cana-de-açúcar, para produzir esse etanol. Por que não explorar outros compostos, como, por exemplo, os compostos ricos em lignina e celulose, né? Biomassa de madeira rica em lignina e celulose, que pode ser metabolizado por enzimas da família glicosil-hidrolases, que vão produzir o bioetanol, né? Então, a gente tem diversas aplicações, das mais variadas. E aí nós podemos falar também, que é a parte que mais nos interessa, vamos dizer por mim, no caso, né, que mais me interessa nos estudos dos extremófilos, que são a aplicabilidade na área da saúde, né, principalmente visando aí insumos para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, produção de compostos como os carotenoides, que têm maior atividade oxidante do que aqueles carotenoides que nós isolamos de plantas, por exemplo, e substâncias antimicrobianas e antitumorais. Né? São os dilemas da atualidade, principalmente com a maior incidência de câncer, o melhor diagnóstico, e também aí relacionado ao aumento da resistência dos micro-organismos aos antimicrobianos já conhecidos. Então, tanto as bactérias quanto os fungos estão vivendo essa corrida. Eu falo, Lucas, por que você falou de vários tipos de extremófilos para falar da Antártica? A Antártica só não é um lugar frio? Não. A Antártica é a região do planeta mais inóspita. Então, a gente está falando de um continente que está posicionado na posição mais austral do planeta, mais ao sul, que corresponde aí a mais ou menos 8%, ou mais de 8% do território mundial, né, mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, e esse território está quase todo coberto de gelo. Mais de 90% está soterrado embaixo de uma espessa camada de gelo. Então, a gente tem um continente com montanhas e vales soterrado embaixo de um manto de gelo. As condições desse continente, né, que estabelecem aí os menores índices de temperatura, principalmente nessa região aqui oeste, né, eu acredito que vocês consigam ver meu mouse, né, que é um ponto aqui chamado de Dumuá, é o ponto mais alto, onde já foram registradas as menores temperaturas, maiores índices de vento, maior média de altitude, menores índices pluviométricos. Então, quer dizer que não chove na Antártica? Não deveria.
né, chover na Antártica. A maior parte da água que precipita na Antártica, principalmente na parte central do continente, precipita na forma sólida de neve. E é muito pouco. Então, nós podemos dizer que a Antártica é o maior deserto do planeta, dado a essas condições tão insalubres. Então, a gente está falando só aí de temperaturas muito frias e baixo índice de água, atividade de água na sua forma líquida. Pelo menos 2 parâmetros de extremo. Além disso, nós vamos observar que nem sempre a Antártica esteve nessa posição. Na reorganização dos continentes, há mais ou menos 35 milhões de anos, a Antártica chega nesse ponto, abrindo a passagem de Drake, que separa, né, a Antártica da América do Sul. E à medida que ela chegou aí, começou a formação do processo do manto de gelo, que demorou milhares e milhares de anos. E ele foi acontecendo por essa pouca neve que ia precipitando, e ela ia caindo, e à medida que mais neve era depositada, mais ela era pressionada, né? Peso pressionava essa neve. À medida que, durante esse processo, pequenas bolhas de ar vão se estabelecer e aparecer aqui. Bolhas de ar essa hoje que nós sabemos que podem funcionar como microambientes e preservam micro-organismos ao longo do tempo. Então a gente consegue ver essas linhas aqui, ó, nessa parede de gelo, que são camadas formadas aí ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Então essa camada, ela é extremamente espessa, tem uma média aí de mais ou menos 2.000 metros, e ela basicamente tem um volume de 25 milhões de quilômetros cúbicos. O que a gente pode estimar ou dizer que é responsável aí por guardar água potável. Uma reserva de mais ou menos 70% da água potável, que esconde cadeias de montanhas. E mais do que isso, esconde uma biodiversidade microbiana enorme, que a gente ainda não tem noção da sua real extensão, né? Então, dentre os organismos que habitam a Antártica, os micro-organismos são os mais diversos, né? E nos últimos anos, uma revelação, né? Estudos descobriram que a gente ainda não conhece a Antártica como um todo. Por quê? Existem rios e lagos subglaciais. Então, a gente tem uma série de formações aquosas, né? Água no seu estado líquido, que correm debaixo desse manto de gelo. Sendo que o maior lago subglacial é o Lago Vostok, que está lá na parte leste da Antártica, e a gente vai ver que ele está em uma profundidade, né, de quase 4 quilômetros, mais de 2,2 milhas, né? E aí a gente cria aqui uma pergunta. Por que nós, pesquisadores, caminhamos em direção à Antártica? Por que a gente quer estudar esses micro-organismos? Então, ao descrever o continente para vocês, eu consigo estabelecer diferentes condições que tornam os micro-organismos que vivem no ambiente antártico micro-organismos extremófilos. Então, desde condições relacionadas à alta incidência de luz, dado que a luz reflete com muita eficiência no manto de gelo. A gente tem condições de baixas temperaturas que dificultam, né, o metabolismo desses micro-organismos. Pouca oferta de nutrientes, dado que o solo desses ambientes está em formação e com pouca matéria orgânica, vamos dizer assim, disponível. Então, os micro-organismos que vivem ali são oligotróficos. Nós temos baixa oferta de água no seu estado líquido, principalmente longe do mar, vamos dizer assim. Então, a gente só vai ter isso nos lagos subglaciares, lagos de degelo ou lagos sazonais. E alta incidência de radiação ultravioleta. Por que alta incidência de radiação ultravioleta? Porque o buraco na camada de ozônio, né, o principal, a maior extensão da abertura na camada de ozônio, hoje, apesar das suas variações anuais, está sobre a Antártica. O que torna esse ambiente extremamente extremófilo. Extremamente extremo, se eu puder, né, fazer uma redundância aqui das palavras. Então, a gente observa que esse ambiente é inóspito, tanto para a gente
como para os micro-organismos. E, além disso, nós temos inúmeros vulcões ativos. Então, a gente também tem regiões de temperaturas elevadas, como a Ilha Deception, que é um vulcão ativo. Então, a gente tem um vulcão que está submerso, então essa aqui a gente tem a caldeira do vulcão, e ao longo da extensão, nós temos várias caldeiras menores, onde nós conseguimos, né, ter pontos geotérmicos. Então, a gente desenvolve, por exemplo, a gente tem coletas de amostra nessa região aqui, ó, que é Calent Hill. É um ponto que é geotérmico. Você coloca a mão no chão, é quente, né? Então, a gente tem várias desses pontos geotérmicos marcados em marrom aqui nesse mapa, espalhados por essa região. E o Port Frost, que é onde é, de fato, a boca do vulcão, que está a mais ou menos 900, 850 metros de profundidade. E aqui sou eu, perto das fumarolas, uma região aqui, ó, Fumarole Bay, ó, em Wallis Bay, onde a gente tem o vapor ali saindo, né, da atividade desses ambientes. Então, a última erupção estimada foi em 1985, enquanto na Ilha Pinguim, que é um vulcão extinto, a última erupção que eles acham que aconteceram, ou estimada, foi em 1905. Então, esse é um vulcão nativo, mas as características do solo são de solo vulcânico. Então, um ambiente provavelmente muito oligotrófico, com poucos nutrientes, que torna esse ambiente diverso. E aí, nesse cenário extremamente diferente, entra os fungos, os nossos atores principais hoje aqui na nossa discussão. Então, falar sobre o reino fungi, né, pertence aí ao domínio eucária, dado que eles são eucariontes, nós estamos falando de micro-organismos umbíquos, que estão presentes em todo lugar, praticamente. Esses micro-organismos, na sua grande maioria, são sapróbios, ou seja, eles se alimentam do processo de decomposição, onde eles excretam enzimas, degradam o nutriente e absorvem. Mas existem diversas espécies que conseguem estabelecer diferentes relações simbióticas, né? Comensais, mutualísticas e também de parasitismo. Então, a gente estima que exista 1,5 milhões de espécies de fungo, esse é um número ainda subestimado, porque a gente não conhece essa real extensão, de indivíduos que são heterotróficos e quimiotróficos. Então, eles absorvem matéria orgânica para obter carbono e produzem energia através de oxirredução. E dentre esse universo tão grande, os micro-organismos ou os fungos que causam parasitismo, doença, são muito poucos. Se a gente for falar dos fitopatogênicos, que são aqueles patogênicos para a planta, a gente tem um número reduzido aí para 8.000, enquanto a gente tem aqueles patogênicos para homens e animais, pouco mais de 300 conhecidos hoje, estimando. E esses indivíduos se dividem em fungos macroscópicos, os cogumelos, e indivíduos microscópicos, né? Os fungos macroscópicos são indivíduos multicelulares, enquanto os fungos microscópicos, como os fungos filamentosos, também são multicelulares. Mas as leveduras são unicelulares, ok? Então, a gente tem uma diversidade de organização desses indivíduos muito diversa. Fora que ainda existem fungos chamados de dimórficos, que podem apresentar esse dimorfismo morfológico associado à temperatura, os termodimórficos, que ora vai se apresentar na forma filamentosa, ora vai se apresentar na forma leveduriforme. Então, de uma forma geral, a gente tem uma vastidão de indivíduos pertencentes a este reino, com diferentes capacidades de adaptação. Quando a gente fala desses indivíduos na Antártica, a gente está falando, em média, aí, de pouco mais de 1.000 espécies já descritas desde 1965, quando os primeiros estudos de micologia na Antártica foram descritos. Porém, a gente estima, né, a gente entende que a extensão filogenética, o número de espécies, é infinitamente maior que isso. Só que existem limitações para esse estudo. Né? E por que os fungos se adaptaram tão bem a esses ambientes? Quando a gente fala sobre capacidade adaptativa, nós estamos falando de plasticidade do genoma, né, do material genético no interior dessas células.
E quando a gente compara bactérias, o filo de fungos chamado de Ascomycota e o outro filo Basidiomycota com as plantas, a gente vai ver uma variação dessa plasticidade do genoma. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue observar que aquela parte do genoma que é essencial para a vida é essa parte aqui, ó, marcada em cinza no centro. À medida que a gente começa a ter uma plasticidade maior do genoma, a gente consegue concentrar funções específicas em um número de genes específicos. E nós temos aqui em cinza e em branco uma variação muito grande de genes considerados acessórios, que desencadeiam funções acessórias, o que vão produzir vias metabólicas acessórias, vão produzir metabólitos secundários, e a gente consegue observar que à medida que a gente passa dos ascomicetos para os basidiosmicetos para as plantas, né, a gente vai observar que as plantas conservam muito mais genes que são constitutivos. E por que os fungos têm essa plasticidade genômica tão grande? Isso está relacionado à sua capacidade de se reproduzir de forma sexuada e assexuada. Isso está relacionado à sua capacidade de fazer crossing over, compartilhar genes de forma horizontal, compartilhar genes de forma vertical. Tudo isso aumenta a plasticidade metabólica. E a gente pode observar isso nos estudos que demonstram a quantidade de genes distribuídos nos genomas fúngicos, por exemplo. Se a gente pensar no genoma humano, a gente tem aí uma média de 20 a 25 mil genes, né, funcionais. E os fungos, muitos deles, estão aqui nessa região entre 10 mil genes funcionais e 20 mil genes funcionais. Dentro do subfilo Agricomicotina, né, que é um exemplo de um basidiomicota, um cogumelo, a gente tem aqui, ó, espécies outliners, né, que produzem têm uma grande quantidade de genes. E não necessariamente a quantidade de genes está relacionada a um genoma muito grande. A gente sabe disso lá da biologia molecular, onde a gente estudou esse paradoxo C da complexidade, tamanho do genoma e complexidade dos indivíduos. Então, a gente vê que essa ampla variedade de genes permite adaptações genéticas muito rápidas e expressivas, né? E diferentes estudos mostram para a gente como o meio influenciam essas adaptações moleculares. Então, variações da oferta de carbono, diferentes interações com hospedeiros, temperatura, pH e todas aquelas condições que nós definimos como extremas são condições ambientais que vão modificar a expressão desses genes, né? Permitindo aí maior expressão de uma via metabólica, adaptação da outra via metabólica. E além de coordenar esses processos evolutivos e adaptativos, nós vamos ver também que existem ainda aqueles processos que são chamados de pós-transcricionais. Então, pós a formação lá do RNA mensageiro, a gente pode ter edição desse RNA mensageiro. Da mesma forma que já foi descrito no homem, da mesma forma que já foi descrito nas bactérias, a gente pode ainda não compreender muito bem como acontece nos fungos, mas que acontece, acontece. Fora os mecanismos epigenéticos, né, de acetilação, metilação, que vão influenciar nessas expressões. Então, olhando para essa vastidão das informações, olhando para as condições ambientais tão diversas que esses micro-organismos vivem, a gente vê que a adaptação é questão de tempo, porque eles são capazes de se adaptar e a gente acredita que eles criam vias metabólicas únicas. Por isso o interesse biotecnológico de explorar esses indivíduos. E dentro, como eu já falei lá no início, dentro do programa Fiontar, desse projeto, eu desenvolvo uma linha de pesquisa, junto com outros pesquisadores, principalmente com a doutora Luciana Trelles, que articula o estudo da biodiversidade dos fungos com a prospecção dessas biomoléculas. Onde, principalmente, a gente realiza essas atividades? Hoje, o nosso projeto, apoiado pelo Programa Antártico Brasileiro, trabalha principalmente aqui, ó, na beiradinha da Antártica, no que a gente chama de Antártica Marítima, nas ilhas das Shetlands do Sul. Então, ao longo desses anos, né, em várias regiões dessas ilhas,
nós estivemos presentes coletando diversos materiais: solo, fezes dos animais, carcaça em decomposição, água, neve sazonal, né, a neve superficial, para poder explorar esses indivíduos. De modo que o processo ele é longo, né? Dado que hoje o que eu mais faço é estudar a biodiversidade do solo. E esse processamento envolve uma diluição de 1 grama do solo, para que a gente possa quantificar isso. A gente dilui isso em uma salina com um antibiótico para inibir o crescimento bacteriano. Depois de agitar vigorosamente para soltar as células, a gente espera decantar, pega esse sobrenadante e semeia em diferentes meios de cultura e acondiciona em diferentes temperaturas. Mas quando a gente fala de indivíduos extremófilos, cada um tem uma condição ideal. Tem um que é halófilo, então ele precisa de mais sal. Tem outro que é psicrófilo, ele precisa ficar a 5 graus e não a 15. Então, essas técnicas de cultivo para estudar a biodiversidade, elas são muito limitadas, dado a definição das condições, né, e também o tempo de crescimento. Alguns fungos crescem muito mais rápido do que outros. Então, eles acabam crescendo e suprimindo o crescimento de outros fungos. Então, na verdade, através dessas técnicas, a gente tem uma ideia geral, né, ou talvez uma ideia superficial, porque muitos dos micro-organismos não crescem nos meios e suprimidos por diversas condições. E aí entra um processo árduo, que é, nessa diversidade de colônias de diferentes fungos, a gente conseguir isolar e identificar. E esse processo de identificação envolve uma identificação muito rigorosa, o que a gente chama aí de uma estratégia polifásica, baseado tanto na caracterização fenotípica das leveduras e dos fungos filamentosos. Então, a gente tem diferentes estratégias para caracterizar, né, macromorfologia, micromorfologia, características fisiológicas de uma forma geral desses indivíduos, e também uma abordagem molecular, primariamente explorando a região, né, ITS do DNA ribossomal, né, que é o que a gente usa como um DNA barcode primário. Não resolve a identificação de todo mundo, mas direciona. Se a gente estiver falando de leveduras, o ideal é que a gente trabalhe com a região ITS e o domínio D1, D2 aqui dentro desse segmento da Large Subunit, região 28S. Se a gente estiver falando de filamentosos, o ideal é que a gente trabalhe com toda a região ITS mais a região Large Subunit para uma avaliação inicial, né? Então, essas sequências elas devem ser plastadas num sistema, num banco de dados, comparadas com um banco de dados específico. E aí, sugiro, né, a gente sempre sugere que as pessoas sigam o que já foi estabelecido para interpretação dessas similaridades dessas sequências, né, porque a gente vai encontrar sequências muito diferentes nesses ambientes extremos. E muitos desses indivíduos, nessa abordagem molecular dos estudos desses genes isolados, vão necessitar de diferentes outros genes. Então, eu tenho um gênero específico que eu preciso estudar 5 diferentes regiões do genoma para conseguir chegar a nível de espécie, por exemplo. Uma abordagem de multilocos. Outros indivíduos são novos, então eu vou precisar ter uma abordagem do sequenciamento genômico. Então, estudar a biodiversidade desses ambientes tão extremos, tão diversos, é muito difícil, né? O que surge como uma alternativa nos últimos anos são os estudos aí de metabarcode. O problema é que os estudos de sequenciamento, metabarcode, se baseiam num fragmento muito pequeno da região ITS, principalmente ITS2, esses estudos que eu vou mostrar para vocês aqui, e aí não permite que esses estudos tenham um aprofundamento e identificação desses indivíduos a nível de espécie, podendo chegar ali família, gênero, dependendo da qualidade dessas sequências. Então, por exemplo, nesse estudo que analisou o sedimento marinho de 3 regiões da Antártica, a gente foi identificado pelos pesquisadores, né, pesquisadores lá da UFMG, como mais comum um grupo de sequências que a gente chama de variantes, classificadas como FUNG-SP1, que a gente não tem nem parâmetro de comparação para identificar quem são, dado o fragmento muito pequeno. Então, a gente consegue observar que
tanto nos estudos de metabarcode, que estudaram o sedimento marinho, quanto dos lagos, a gente tem um perfil similar, parecido, né? Onde essas sequências não classificadas, FUNG1, FUNG2, aparecem com frequência, né? O gênero pseudogiminoascus é muito frequente também nesses, né? A abundância dele é grande nesses indivíduos, né? Se a gente comparar a nível de filo, a gente vai observar que todos os estudos apresentam como principal ou mais dominante 3 filos de importância: os ascomicotas, os basidiomicotas e os motiarellomicotas. Então, são os 3 filos que vão aparecer como predominantes ou mais abundantes no sedimento marinho e também no sedimento dos lagos. E se a gente observar, eles se repetem nos estudos das geleiras. Então, a análise baseada no sequenciamento metabarcode, né, dessas geleiras, baseadas na ITS2, mostrou essa abundância, né, e também a presença frequente dos gêneros penicílio, do gênero pseudogiminoascus, né? A comparação desses estudos, ela avaliou 7 diferentes amostras de geleiras diferentes na península e na região das Shetlands do Sul. E a gente analisa nesse cladograma aqui a betadiversidade, né? Quanto essa biodiversidade de fungos se assemelham. E a gente observa que não existe uma semelhança ou uma discrepância entre as geleiras da península e da região das Shetlands do Sul, né? Que estão aqui muito bem separadas. Os autores acreditam que isso está muito mais relacionado às condições físico-químicas daquelas geleiras, né? Como um estudo secundário a esse, foi feita uma abordagem de cultivo. Parte dessas amostras foram cultivadas. E aí entra aqui algo surpreendente. Enquanto a análise de metabarcode identificou, por exemplo, na geleira Ajax, 52 táxons, provavelmente aí 82, indivíduos, em cultivo só tem 4 táxons diferentes. Poderiam ser 4 espécies, 4 gêneros, 4 famílias diferentes. Então, a gente observa que o cultivo, apesar dele apresentar essa ideia de eu conseguir isolar, caracterizar, a gente tem uma perda muito grande. Mas ele é necessário por vários motivos. E aí a gente tem o primeiro estudo que mostra para a gente o cultivo de um lago subglaciar. Falei para vocês sobre o lago Vostok, que está soterrado lá abaixo de 4 quilômetros, né, de uma massa de neve, de gelo. Esse lago subglaciar, ele foi perfurado recentemente, há alguns anos já, pelos russos. É uma questão complexa. E foi feito estudo, já vários estudos de metabarcode, agora recentemente de cultivo. O enfoque era bacteriano, mas foi encontrado 2 gêneros fúngicos, né? Os dendrífions e um gênero Cladosporium. Cladosporium é um gênero halófilo, né? Então, será que essa região aqui tem uma condição de salinidade muito alta? Né? Qual é as características físico-químicas desse lago? Então, hoje a gente já tem isso descrito, na verdade, é um componente, né, que tem uma salinidade expressiva. Então, a gente vê que esses indivíduos estavam em um ambiente totalmente diferenciado. Bom, e aí? Estudar, isolar e explorar o quê? É o que a gente chama de bioprospecção. Então, o que é a bioprospecção desses micro-organismos fúngicos? É explorar aqueles indivíduos que vivem naturalmente ali e buscar recursos genéticos e bioquímicos que podem ser aplicados, seja na área da saúde, seja para uma finalidade comercial. Os estudos dessas bioprospecções na Antártica envolvem um conflito geopolítico, então a gente não tem muitos dados recentes. Os últimos dados, por exemplo, são de 2003, né, de um período de 1988 a 2003, onde o Japão foi o principal país que patenteou biotecnologia, prospectou e patenteou, né? E a gente vê que essas patentes eram principalmente relacionadas a tecnologias para fármacos ou para a indústria do alimento, né? Então, hoje existe uma crescente corrida no meio internacional, dado ao Tratado Antártico, dado aos órgãos que regulam a Antártica, para monitorar, nortear, estabelecer políticas e regras para essa bioprospecção nesse ambiente que não é de ninguém, né? É um bem reservado para paz e para pesquisa.
E se a gente analisar aqui, ó, de 2012 a 2022, o Brasil é o 12º país que tem mais publicações, né, de pesquisa aplicada ao continente antártico. Então, trazendo isso para os nossos fungos, a gente pode explorar desses indivíduos termófilos, desses extremófilos, genes funcionais, metabólitos secundários como pigmento ou outros metabólitos que têm bioatividade, proteínas funcionais como as enzimas, ou a utilização do próprio indivíduo, seja como um biorremediador, ou por que não como me fugiu a palavra, utilizar ele, gente, como um lactobacilo que a gente tem no Yakult, né? A gente pode usar ele aí nesse intuito de proteger, melhorar a microbiota, né? Então, assim, abordagens para estudo de genes funcionais, a gente tem baseados nos sequenciamentos genômicos, né? Que vão aí fazer a extração de DNA direto de uma amostra ambiental ou de uma amostra de um fungo isolado, vão fazer um sequenciamento de short reads, né, pequenas sequências ou sequências longas, né, são as long reads, e vão predizer as estruturas, né, predizer a estrutura de regiões codificadoras, a função dessas regiões codificadoras, determinar a estrutura dessa proteína formada, estabelecer um modelo 3D e avaliar a funcionalidade dessas características. O problema dessas abordagens são vários, mas eu acho que o principal é que ela é baseada na homologia, na comparação. E muitas das vezes eu não tenho algo similar ao que eu encontro nesses ambientes. Então há uma dificuldade de comparação. Então é necessário a gente fazer isso primeiro a partir do isolamento. Isola o indivíduo e a gente tem diferentes estratégias para produzir as proteínas, os metabólitos e caracterizar. Então, rapidamente, a gente pode mostrar que hoje a gente tem uma diversidade muito grande, diferentes fungos com diferentes características, produz pigmento, não produz pigmento, tem melanina, não tem melanina, né, um fungo demáceo ou não, tem levedura, é filamentoso, então tem diferentes características. E aí uma infinidade de possibilidades. Então, primeiro, quando a gente decide estudar isso, né, bioprospectar metabólitos, a gente precisa decidir qual a melhor matriz, qual a melhor condição, qual o melhor meio de cultura, que meio ele vai produzir mais, qual é o melhor, uma vez que produzimos, o fungo cresceu no meio, qual é o melhor método para extração, né? Eu vou usar um componente, vou usar água, vou usar um solvente orgânico, o que eu posso utilizar? E aí depois ainda secar esse extrato bruto, passar esse extrato bruto de uma forma sólida que me permita diluir ele em concentrações específicas, para que eu possa aplicar ensaios de bioatividade, avaliar a atividade antimicrobiana, né, caracterizar esse extrato, né, fracionar e definir várias estratégias. Então, ao longo dos processos, então, tudo é muito complexo e demorado. Então, a gente tem, por exemplo, estratégias para estudos dos pigmentos. Então, desde o momento em que eu identifico que o fungo produz um pigmento, eu vou definir qual a melhor condição para o cultivo. Eu vou fazer análises, sejam metabolômicas, genômicas, para caracterizar as vias metabólicas relacionadas. Vou produzir esse pigmento em uma condição de cultivo que não gere produção de micotoxinas, né? Vou utilizar biofermentadores para expandir e aumentar a quantidade de material produzido dessa biomassa. Se eu estiver falando de um pigmento extracelular secretado, é fácil obter esse pigmento. Ele vai ser excretado ali, eu só vou purificar. Mas se esse pigmento estiver no interior da célula, dentro da hifa desse fungo filamentoso, qual vai ser o método de extração, de quebra? Como eu vou purificar isso? Então, todos esses processos, eles precisam ser caracterizados. Tá? E aí a gente chega ainda no que a gente já discutiu lá atrás, que são as variações. Eu vou variar só o pH, eu vou avaliar a incidência de luz, eu vou avaliar a quantidade de carbono, a fonte de nitrogênio. Tudo isso cria possibilidades infinitas
para a gente modular a expressão desses componentes, produzir mais, produzir menos, produzir uma coisa diferente, que pode ter uma bioatividade ou não. Então, quando a gente pensa em fungos, então a gente tem diferentes estudos de fungos filamentosos, isolados, de ecossistemas marinhos, da margem, de regiões terrestres, que produzem inúmeros pigmentos. Né? Então, a gente tem pigmentos, por exemplo, de cor amarelada, as antraquinonas, que têm atividade como laxantes, por exemplo. E a gente tem as quinonas, que tem uma coloração roseada. Né? Um exemplo são as nafinoquinonas, que têm atividade antitumoral. Então, a gente pode explorar esses pigmentos de diferentes formas. E não para por aí, porque eles podem ter aplicações industriais, né? As azafilinonas são exemplos de pigmentos vermelhos que é utilizado com frequência na indústria do alimento, na indústria de alimentos, na indústria de cosmético, na farmacêutica. Então, a gente tem aplicações diversas. Se a gente explorar, lembra que eu falei para vocês que é muito frequente encontrar nos sedimentos marinhos, em diversos substratos antárticos, o gênero pseudogiminoáceos. Esse gênero, por exemplo, produz um pigmento, algumas espécies produzem um pigmento de cor vermelha, que foi caracterizado pelo grupo de estudo, uma molécula desse pigmento, que é o anfiol, que tem atividade antifúngica, demonstrada quando a Candida albicans e Aspergillus fumigatus. Né? Então, é um ganho de uma molécula base que pode ser trabalhada de diferentes outras formas. O problema é que a gente já descobriu, nesse estudo ele descreve, que existem os genes de resistência relacionados aí aos azólicos, né, os genes ERGs, também promovem resistência a esse composto. Então, isso chama a atenção. Olha como esse gênero é importante. Outro estudo que explora o gênero pseudogiminoáceo caracterizou moléculas aí que são sesquiterpenos, 2 deles com atividades antitumorais para câncer de mama, câncer de colo retal e hepatomas. A gente tem 2 moléculas, né, a 9 e a 10 dessas extraquinonas, que têm atividade antimicrobiana. Olha como o gênero tem uma plasticidade metabólica e permite que a gente explore diferentes condições para a produção. Olha o gênero pseudogiminoáceos, eu tenho um carinho muito grande para esse gênero, produzindo aí os policetídeos. Os policetídeos, eles são produzidos por diversos micro-organismos, né? Mas os policetídeos produzidos por esse gênero fúngico mostrou uma atividade expressiva, por exemplo, contra as bactérias da espécie Staphylococcus aureus. Então, a gente tem 2 moléculas extremamente complexas que tiveram essa atividade antibacteriana, que podem ser exploradas futuramente. Então, se eu explorar esse gênero, a gente vai ficar aqui horas e horas eu falando de infinitas moléculas que podem ser produzidas. Mas, lembram do penicílio? Lá do penicilio notato, da penicilina, ele continua ainda nos surpreendendo. Mas uma outra espécie, que é o penicílio granulato, que produziu aqui, que é um terpeno, na verdade é um diterpeno, uma molécula que tem atividade antialérgica. Então, esse estudo que isolou esse penicílio do substrato marinho da Antártica encontrou essa molécula. Então, algo que permite a gente explorar novas possibilidades. Será que tem menos efeitos adversos? Será que ele não dá tanto sono? Será que a gente tem outras aplicabilidades? Né? Então, os estudos aí são inúmeros ainda. Bom, por que não explorar também as enzimas, só os metabólicos? Ao longo dos anos, a gente tem inúmeros grupos de estudo, tanto no Brasil quanto no mundo, estudando a enzima chamada de L-asparaginase. É uma enzima que é produzida por bactérias, por fungos, por diversos micro-organismos, e essa enzima tem uma aplicabilidade como coadjuvante no tratamento da leucemia linfóide aguda. Então, ela tem uma expressiva atividade. Porém, o micro-organismo que produz ela não pode produzir a glutaminase nem a urease, outras 2 enzimas importantes para o metabolismo fúngico. Por quê? Quando a gente utiliza essa enzima L-asparaginase na presença dessas outras enzimas, ela reduz a eficiência da L-asparaginase
e também pode criar efeitos adversos, que variam, né? Podendo chegar até eventos trombóticos. Então, o ideal é que o micro-organismo não produza essas outras enzimas. Então, a gente tem estudos, esse é um estudo da Universidade do Sul, do Pampa Federal, que foram estudados os fungos filamentosos endofíticos, associados aos musgos antárticos. E eles conseguiram encontrar, né, 6 diferentes fungos filamentosos que produzem L-asparaginase com eficiência. Né? Então, a gente tem também o gênero Leucosporidium. Então, esse estudo caracterizou no sedimento marinho a produção de Leucosporidium muscorum. E a gente, no laboratório, foi o trabalho de iniciação científica de um aluno do laboratório, Bernardo, ele estudou algumas leveduras e ele identificou lá Leucosporidium creatinivorum, isolado do solo do vulcão na Ilha Pinguim, por exemplo, que também produziu L-asparaginase. No caso dos nossos isolados, infelizmente, eles também produzem urease. Não são os ideais para a gente estudar, mas estimula a gente a buscar essas vias, aprimorar esses estudos. E por que essa L-asparaginase, essa enzima, é tão importante no tratamento da leucemia? Se a gente observar, numa célula normal, a L-asparagina, que é um aminoácido essencial, ela é degradada pela L-asparaginase em aspartato, que vai para o interior da célula, isso aqui é um ambiente extracelular, vai para o interior na célula, e as células normais, elas têm L-asparagina sintetase, que reconstrói o aminoácido, a L-asparaginase, e permite ali que a célula faça a síntese proteica. Na célula tumoral, existe uma carência dessa tal enzima L-asparaginase sintetase. Então, quando o paciente faz uso da L-asparaginase, que destrói o aminoácido essencial, gerando aspartato ou ácido aspartico, esse composto vai para dentro da célula. Só que ele não volta a ser o aminoácido, ele não vai voltar a ser L-asparagina. E a célula tem dificuldade em fazer a síntese proteica. Então, isso é uma ação enzimática que nos ajuda aí a controlar essas células que estão se multiplicando de forma exacerbada, descontrolada, no caso da leucemia linfóide aguda. Né? Por que não explorar, como eu falei, o próprio micro-organismo, utilizando ele como um probiótico? Agora lembrei a palavra. Né? Então, a gente tem um grupo da UFMG que avaliou várias leveduras isoladas de diferentes ambientes antárticos, e encontrou lá dentro dessas leveduras uma levedura da espécie Rhodotorula mucilaginosa, que tem características de cresce a 37 graus, é resistente ao pH ácido do estômago, é resistente à bile, né? Então, ela consegue sobreviver ao nosso trato gastrointestinal, né? Não produz enzimas hemolíticas, então não causam danos, e outros parâmetros foram avaliados para se certificar da segurança. Então, num segundo estudo, esse grupo avaliou a atividade desse probiótico em modelo, né, em modelo animal, a partir da indução de uma inflamação intestinal, uma mucosite. E aí a gente consegue observar, que a mucosite destrói essas bordas preguiadas que a gente tem no jejum, no caso aqui de um camundongo, né, de um rato, um camundongo, e no ilho. E à medida que é tratado com a Rhodotorula, é usado um probiótico, a gente tem um dano menor. Então, ela protege, mostrando uma função probiótica do uso desse micro-organismo. Se a gente olhar, então, para esses micro-organismos que vivem nesses ambientes extremófilos, a gente está falando de micro-organismos que têm plasticidades metabólicas diversas, que a gente precisa aprender a explorar o seu crescimento, explorar suas diversas condições e aprimorar, porque a Antártica, ela é tão bonita quanto os fungos e ela tem muito a nos ensinar. Então, num ambiente extremo desse, a gente pode encontrar diversos indivíduos que podem nos ensinar desde genes funcionais até aplicações diretas do seu uso. Seja como uma abordagem que eu usei e a gente discutiu sua aplicação na área da saúde, como no meio ambiente, como biorremediadores
e diversas outras aplicações. Então, acho que eu tentei passar por tudo, trazer aqui uma ideia geral sobre o que a gente faz, o que a gente estuda sobre a bioprospecção de fungos antárticos, e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa linha. Eu diria, nossa, é um trabalho. Parabéns, eu fico muito orgulhosa sempre, né? Eu sou muito brasileira e eu fico sempre muito orgulhosa dos nossos pesquisadores, né? Eu sempre falo isso aqui e fiquei agora, né? E é um trabalho que não tem fim, né? Diante de tanta coisa ainda que tem para buscar, para pesquisar, né? Para entender, para compreender. E aí eu sempre primeiro coloco as perguntas para o pessoal. Eu não sei, Carolina, tem alguma pergunta? Eu estou de celular, eu não consigo visualizar. Não, não tem, não. Tá. O pessoal que quiser mandar pergunta, manda rapidinho, que a gente vai fazer aqui uma conversa rápida para que vocês possam, né, serem respondidos. Mas eu fico pensando, primeiro eu queria saber se eu quero começar a estudar isso, como faz, né? Que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso e sobre essa exploração, no caso desses micro-organismos, no local, né, que o senhor mencionou em relação aos outros países e tudo mais, mas como fica, né? A Fiocruz tem um laboratório lá, vocês trabalham com esses micro-organismos lá. É isso? Seria isso? A gente e outra pergunta, né? Na bioprospecção, né, quando a gente encontra alguma utilidade nesse micro-organismo, aí é uma curiosidade minha, né? Por exemplo, eu tenho ali um pigmento e tudo mais. Eu tenho como pegar esse micro-organismo e explorar ele em crescimento, né? Fazendo vários repiques, ou não, eu vou sempre que ter ir até aquele local, pegar esse micro-organismo para fazer. Isso é uma curiosidade minha, assim. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de tudo isso. Tá. Então, primeiramente falando sobre como a Fiocruz desenvolve esse projeto, né? Então, a Fiocruz, como qualquer outra universidade que faz parte do Programa Antártico Brasileiro, aprovou um projeto via CNPq e ela desenvolve as pesquisas através da logística que a Marinha fornece através desse Programa Antártico. Na estação de pesquisa, aí num acordo, né, bilateral entre a Fiocruz instituição e a Marinha do Brasil, se estabeleceu um acordo de colaboração onde se construiu, se montou o que a gente chama de Fiolab, que é o laboratório da Fiocruz na Antártica. Mas existem na estação brasileira diversos, né? São mais 17 laboratórios ao todo na estação, onde todas as universidades têm acesso, inclusive todas as universidades têm acesso ao Fiolab, né? Então é um ambiente compartilhado. As amostras a gente coleta lá, dependendo de quanto tempo a gente fica na Antártica, a gente já processa essa amostra na Antártica. Então, a primeira vez que eu fui, eu fiquei 5 meses. A segunda, eu fiquei 3. Então, a gente organiza o trabalho à medida de quanto tempo a gente fica lá. Mas, de uma forma geral, a gente traz a amostra para o Brasil e processa essas amostras aqui. Então, uma vez que eu isolei esse micro-organismo e estou trabalhando com ele, eu vou manter o repique e vou manter ele guardado ali. E eu ainda tenho a minha amostra também armazenada. Mas o problema das amostras ambientais, que se esse indivíduo, se esse fungo não for muito abundante, pode ser que eu processe essa amostra de novo e não encontre ele. Então, o que a gente faz? Ao isolar um fungo, a gente vai preservar. Eu vou depositar numa coleção biológica, para garantir que esse fungo vai ficar lá, principalmente se eu tenho um interesse biotecnológico dele, ou se eu quero estudar, a gente deposita. E aí, futuramente, por mais que você nunca foi à Antártica, e queira estudar, vai chegar um momento que esse fungo vai estar disponível. E você pode solicitar esse fungo para você continuar a fazer outros estudos, né? Futuramente vão ter novas tecnologias que vão permitir que a gente aprimore, estude outras coisas. Então, a ideia é sempre compartilhar, que é um dos pilares do projeto da Fiocruz. Então, assim, cabe destacar, a gente defende isso com muito orgulho, e muitas das amostras que a gente traz, né, a grande maioria dessas amostras, elas vão ser direcionadas futuramente
para o nosso biobanco de biodiversidade e saúde, para que outros pesquisadores possam ir no biobanco, solicitar a amostra de solo que foi depositada lá e realizar a sua pesquisa. Né? Porque às vezes, é muito difícil chegar à Antártica, nem todo mundo consegue chegar à Antártica. Mas se essa amostra já foi coletada, por que não compartilhar e permitir que outros pesquisadores explorem e que a gente construa essa ciência de forma conjunta, né? Sim, perfeito. Carolina, você tem alguma pergunta? Não. Quero parabenizar o Lucas, como sempre. A Ana Cristina colocou nos comentários parabenizando também o Lucas. Como sempre, suas palestras são maravilhosas. Bom, muito obrigado pelo carinho. A gente tenta, né, trazer aí de uma forma mais otimizada. O assunto tem muita coisa para ser explorado, a gente pode explorar diferentes perspectivas e é sempre um prazer falar sobre. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Nós que agradecemos ouvir tudo isso, né, e saber, como eu falei, né, que tem um pesquisador brasileiro empenhado, né, numa pesquisa tão importante. E quem sabe, né, assim, com essa dificuldade que a gente tem aí de uma pandemia silenciosa em resistência bacteriana, a gente não consegue, né? O senhor comentou a respeito de azólicos, seriam isso, né? Tem alguma linha de pesquisa já relacionada a algum antibiótico, alguma coisa assim, mais específica? Então, hoje vamos tentar otimizar assim de uma forma. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma limitação da ciência de uma forma geral, que a gente vê que muitos desses estudos levam o desenvolvimento até a molécula, encontram a molécula. Eu sei que esse sesquiterpeno tem uma atividade antimicrobiana, mas eles param aqui por falta de estrutura. Eu não consigo evoluir esse estudo para um modelo animal, eu não consigo evoluir esse estudo para um ensaio clínico. Falta essa cadeia logística, que é o que a gente tem uma proposta de, usando o parque tecnológico da Fiocruz, de quebrar. Então, hoje, dentro do nosso projeto, a gente tem já indícios de alguns extratos brutos desses fungos que têm atividade antibacteriana. Mas aí, do extrato bruto até eu chegar numa substância isolada, é um longo processo. E para explorar o conhecimento da nossa instituição, esse processo ocorre, né? Esse fracionamento, a caracterização, acontece em colaboração com farmaninhos, tá? Para a gente conseguir ali caracterizar a parte química muito bem, conseguir isolar o composto, que não é algo fácil. Né? Totalmente diferente de eu trabalhar de um extrato de planta, de um metabólito de um fungo. Assim, é uma complexidade muito maior que a gente está aprendendo, né, a desenvolver esses estudos. Entendi. Eu não vou ficar me estendendo, eu tenho vários assim, eu dou vontade de ficar ouvindo, né? Muita coisa para conversar, mas eu vou finalizar. Eu queria agradecer muito mesmo, a sua disponibilidade de vir aqui, de ter aceitado o nosso convite. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Essa live, pessoal, fica gravada. Vocês podem assistir novamente. Com certeza, eu mesma vou assistir novamente. Foi bastante conteúdo, né? E eu agradeço muito a sua presença. A gente tem uma dinâmica aqui no canal, né? Então, a Carolina vai falar, né, sobre fazer as considerações dela, e aí depois o senhor fecha a live fazendo convite, deixando recado, qualquer coisa, aí o senhor fecha a live, tá bom? Pode ser assim? Claro. Muito obrigada a todos que estão aqui participando conosco, quem vai assistir depois, sejam bem-vindos ao canal Micromeio, que tem esse propósito de divulgar conhecimentos, trazer pessoas, né, profissionais como o Dr. Lucas aqui pertinho da gente para a gente conversar. Muito obrigada. Obrigada, Carolina, tá, por ter aceitado também o meu convite, repentino, em cima da hora, mas muito obrigada. Carolina, passo a palavra para você e aí depois o Dr. Lucas fecha a live. Obrigada a você, Jana, pelo convite. Eu fico muito feliz de assistir uma palestra que
né, sobre um assunto que eu trabalho já desde novinha, né, e mais de uma vertente, né, mais de uma vertente completamente diferente, né, Lucas? É muito trabalho, é muito assunto que a gente pode explorar com os fungos, e eu fico muito feliz de ver colegas assim trabalhando com essa diversidade tão grande, tanto trabalho, né, tanto estudo em cima dos fungos. Eu fico muito feliz e espero que as pessoas possam assistir e plantar a sementinha, né, da micologia, né, para que as pessoas se apaixonem pelos fungos, né, para termos mais pesquisadores nessa área. Fico muito feliz. Parabéns, Lucas, de novo. Obrigado. Agradecer pelas palavras, Carol. Janaína, muito obrigado pelo convite. Muito especial estar aqui, poder dividir um pouquinho. E sim, assim, acho que essa é a ideia. Poder fazer as pessoas pensarem em micologia, pensarem em fungo, enxergar essa área como algo que é muito importante e tem inúmeras vertentes para a gente estudar, explorar. Eu diria que é infindável o que a gente pode explorar dentro da micologia e em muitas áreas do conhecimento, né? Então, quem tiver um interesse, né, no projeto, em micologia, o laboratório está de portas abertas, deixei meu e-mail no final da apresentação, fique à vontade. E é isso aí. Vamos juntos fazer ciência. Muito obrigado, gente. Isso aí, muito obrigada, pessoal. Tchau, boa noite para todos. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.